Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício 2025. Determino a secretária que faça a conferência do registro de presença dos vereadores. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento caros colegas vereadores, convidados, doutor João, funcionários do Legislativo. Estão todos os presentes. Podemos dar início à reunião. Havendo o número legal no uso das minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos. Inicialmente, como de costume, convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Destaque na ordem do dia. Conforme o edital de convocação número 2 de 2025, a presente reunião extraordinária consta apenas da discussão e votação do projeto de lei número 1294 de 2025, concede reajuste aos servidores do magistério, atualizando o piso salarial para o ano de 2025 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal, e discussão e votação do projeto de lei 1295 de 2025, concede revisão geral anual aos servidores municipais e das outras providências de autoria do Executivo Municipal. Inicialmente, concedo a palavra ao vereador Luciano, líder de governo, para apresentar requerimentos por escrito acerca das matérias em tema. Posteriormente, transfiro a palavra aos vereadores para a discussão dos requerimentos número 3 de 2025 e número 4 de 2025. Requerimento 3 de 2025. Solicita a tramitação em regime de urgência especial e dispensa dos pareceres técnicos das comissões permanentes acerca do projeto de lei 1294 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. A vereadora Luciana Coelho Dutra, no uso das atribuições, são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 85, artigo 107, apresenta a seguinte proposição: requer ao plenário a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 1294 do ano de 2025, na sessão extraordinária de 14 de 4 de 2025, bem como a dispensa de parecer das comissões permanentes acerca das proposições supracitadas. A justificativa: o presente projeto de lei visa atualizar o piso salarial dos profissionais do magistério para o ano de 2025, conforme determina a legislação federal, considerando a necessidade de garantir o pagamento do novo valor já nas próximas folhas e o impacto direto no planejamento orçamentário do município. Justifica-se a tramitação em regime de urgência especial. Nestes termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Caraí, 11 de abril de 2025, Luciana Coelho Dutra, vereadora. Requerimento número 4 de 2025. Ementa. Solicita a tramitação em regime de urgência especial e dispensa dos pareceres técnicos das comissões permanentes acerca do projeto de lei 1295 de 2025, de autoria do Executivo Municipal. A vereadora Luciana Coelho Dutra, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 85 e artigo 107, apresenta a seguinte proposição: requer ao plenário a tramitação
tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 1295 de 2005, na sessão extraordinária de 14 de 4 de 2005, bem como a dispensa de parecer das comissões permanentes acerca da proposição supracitada. A justificativa. O projeto de lei trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, conforme previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, diante da necessidade de assegurar a reposição inflacionária dentro do exercício financeiro vigente e considerando o impacto direto no planejamento orçamentário. Justifica-se sua tramitação em regime de urgência especial. Neste termo, pede-se deferimento. Câmara Municipal de Caraí, em 11 de abril de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora. Encerrada a fase de discussão, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico, conforme as disposições regimentais. Requerimento número 3 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação do requerimento número 3 de 2025, permaneça como se encontra. Requerimento número 3 de 2025, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 4 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação do requerimento número 4 de 2025, permaneça como se encontra. Requerimento número 4 de 2025, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra, aprovado por unanimidade. Aprovados os requerimentos número 3 de 2025 e 4 de 2025, os projetos de lei número 1294 de 2025 e o número 1295 de 2025 passam a tramitar em regime de urgência especial, com a dispensa de pareceres das comissões, devendo o plenário desta forma deliberar sobre as mesmas matérias. Solicito à secretária que faça a leitura dos referidos projetos de lei. Em seguida, franqueio a palavra aos senhores vereadores para a fase de discussão. Projeto de lei 05 de 2025. Concede reajuste aos servidores do magistério, atualizando o piso salarial para o ano de 2025 e dá outras providências. O povo do município de Caraí, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara dos Vereadores, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sancione a seguinte lei. Fica o município de Caraí autorizado a conceder reajuste de 6,27% nos vencimentos dos servidores do magistério municipal, a fim de adequar o piso salarial profissional nacional para o exercício de 2025, nos termos da portaria do MEC número 77 de 29 de janeiro de 2025, calculado proporcionalmente à jornada de trabalho do município. Aos valores atualizados, os termos desta lei estão compreendidos a revisão geral anual de que trata a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, bem como o cumprimento do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, consoante determinações da Lei Federal 11.738 de 2008. Artigo 3º. Para suportar as despesas previstas nesta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar dotações orçamentárias próprias previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito Municipal de Caraí, em 9 de abril de 2025. Fabrício Santos Fonseca, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 05 de 2025, de 9 de abril de 2025. Concede reajuste aos servidores do magistério, atualizando o piso salarial para o ano de 2025 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cumprimento cordialmente vossas excelências. Sirvo-me do presente
para encaminhar e pedir em regime de urgência que seja apreciado e, ao final, aprovado o presente projeto de lei que tem como objetivo reajustar os vencimentos dos profissionais do magistério em conformidade com o novo valor do piso salarial do magistério definido pela portaria do MEC número 77, de 29 de janeiro de 2025. Vale consignar que o piso nacional do magistério é uma obrigação legal prevista na Lei Federal 11.738 de 2028, o qual é atualizado pelo governo federal anualmente, o que implica no dever aos municípios de também fazer o reajuste conforme determinado. Por isso, considerando a determinação normativa e a importância da valorização dos profissionais do magistério do município de Caraí, venho requerer a vossas excelências a aprovação com a devida urgência do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Caraí, em 9 de abril de 2025. Fabrício Santos Fonseca, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 6 de 2025. Concede revisão geral anual aos servidores municipais e dá outras providências. O povo do município de Caraí, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara dos Vereadores, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, a conceder-se revisão geral anual a partir de 1º de abril de 2025, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, equivalente ao 4,77 a iniciar sobre salários, subsídios, proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos municipais. Artigo 2. O disposto no artigo 1º desta lei não se aplica aos servidores da educação básica do magistério municipal, os quais tiveram reajustes de vencimento conforme o piso nacional do magistério. Para suportar as despesas previstas nesta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar dotações orçamentárias próprias previstas na Lei Orçamentária Anual do Exercício vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário e retrógrade a 1º de abril do ano corrente. Gabinete do Prefeito Municipal de Caraí, em 9 de abril de 2025. Fabrício Santos Fonseca, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 6 de 2025, de 9 de abril de 2025. Concede revisão geral anual aos servidores municipais e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cumprimento cordialmente vossas excelências, sirvo-me da presente para encaminhar e pedir em regimento de urgência que seja apreciado e ao final aprovado o presente projeto de lei que tem como objetivo a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do município de Caraí. Vale consignar que a revisão geral anual encontra supedâneo jurídico no artigo 37, inciso 10, 88, o qual tem como propósito assegurar o projeto de compra dos salários dos servidores municipais. Por tudo isso, considerando que determina a Constituição Republicana de 1988 e a importância da valorização dos servidores públicos municipais, venho requerer a Vossa Excelência a aprovação com a devida urgência do projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Caraí, em 9 de abril de 2025. Fabrício Santos Fonseca, 500. Olha só, o Potite
de aprovar com urgência, que solicitou uma reunião extraordinária, é porque em lei anterior, aqui até fala sobre a lei, o reajuste dos profissionais do município, ele acontece no mês de abril, referente ao mês de abril, e o pagamento no mês de maio. Então, para que o servidor não fique prejudicado durante esse mês, aí se fez necessário uma reunião extraordinária para que fosse aprovado a tempo. E isso foi aprovado já anteriormente. Foi uma lei que fez, no qual o reajuste dos profissionais, eles seriam sempre no mês de abril. E que também é uma briga nossa enquanto profissionais, né, gente? Que a gente queria que fosse referente a janeiro que se inicia o ano. Mas nessa lei, realizada em leis anteriores, dá-se o reajuste referente a abril. Esse aumento salarial, ele vai ser feito todo ano? Ele é anual. É porque, conforme o salário mínimo sobe anual, aí o reajuste dos profissionais ele é anual. Senão, vai ter uma desvalorização dos salários, porque o salário mínimo aumenta e os demais ficam estagnados. Então, gente, nós sabemos, né, que a valorização dos profissionais é importante, né, para que os profissionais possam continuar exercendo o papel com paixão e dedicação, né, e é mais que justo um aumento salarial. E com certeza tinha profissionais aí que ainda queriam mais, né, Marcos? Não sei se já sentaram no Conselho do FUNEB com o executivo, no sindicato, para que pudesse também ver o impacto financeiro, com certeza, mas eu parabenizo, né, o executivo por entender essa valorização dos nossos profissionais, principalmente do Ministério. E do magistério eu vejo assim, de grande importância, porque nós, enquanto demais profissionais, nós já temos esse reajuste, né, fixo já. E o magistério fica aí, né, vocês, representantes aqui, sabem que todo ano é essa mesma queixa, essa mesma angústia, e cada vez uma sala de aula mais complexa, que a gente entende que esse profissional, o professor, ele tem que ser valorizado. Não só financeiramente, né, mas em todos os quesitos de cuidado. Mas uma forma que o executivo pode fazer até então é a questão de reajuste salarial dentro da lei. E essa é a forma que o executivo encontra, né, de continuar valorizando os profissionais para que continue a dedicação. Esse aumento de 4,6%, né? 7%. É todo funcionário, né? Que recebe um salário mínimo, não, porque o salário mínimo, o reajuste ele é anual. Aí, eu vou ser bem básica mesmo. Eu sou enfermeira, aí eu passei no concurso com tal salário. Aí passa 10 anos e eu estou ganhando o meu salário. E quem é compensado de salário mínimo, todo ano tem um reajuste do governo, já é algo pré-estabelecido. Aí, na gestão anterior, o executivo, ele entendeu que as demais classes, né, teria esse salário prejudicado ao longo dos anos, e senão daqui a pouco nós íamos estar ganhando um salário mínimo. E aí ele entendeu que tinha que criar uma lei que tivesse um reajuste anual. Aí ficou determinado na época, Marcos, eu não sei se ele pode falar, mas ficou determinado que era a inflação mais 1. E aí depois na discussão aí, entrou-se esse ano 4,77. Sim, entendi. Aqui um colega meu perguntou para mim, Tiago, esse aumento é só a questão da educação? Eu falei assim, não, acho que é para todo funcionário, né? E, inclusive, eu até já tinha discutido anteriormente com o João Bosco, né, doutor? Essa questão, porque quem ganha um salário mínimo hoje, a prefeitura já tem que dar uma forma aí para acrescentar, porque nem o funcionário pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, a prefeitura ela faz essa complementação. Aproveitar o momento aqui em si, vou convidar o nosso representante do governo também, o nosso João Bosco Solares, para vir aqui esclarecer alguma coisa sobre o projeto. Bom dia a todos.
uma vez com vocês, vocês vão me ver muitas vezes aqui na Câmara ao longo do decorrer desse ano e espero sempre trazer boas notícias. A gente queria agradecer a vocês por mais essa oportunidade de receber com uma certa urgência esse projeto de lei, até porque trata da questão do funcionalismo. Em relação ao 6,27%, que é um índice do governo federal para reajuste dos profissionais da educação, a gente já conversou amplamente, discutiu e debateu amplamente com o sindicato. A ideia do Dr. Fabrício, a priori, era que esse aumento fosse relativo a 8,8, se eu não me engano. Só que no fazer o impacto da folha, a gente percebeu que ao longo de um ano a gente ficaria defasado 900 e poucos mil reais, quase um milhão acima do valor do cartão. Então a gente fica extremamente preocupado com isso, porque a gente sabe da necessidade, a gente quer fazer o melhor para os funcionários, mas infelizmente nós vivemos num país hoje, ou nós estamos vivendo num mundo hoje que você não pode fazer previsão. Nós recebemos do Fundeb desse ano, por exemplo, o mês passado, um valor inferior ao de 2024. Então você precisa fazer previsão de hoje, a gente sabe, lógico, que tem a questão do IPVA que vem aí na frente. A gente fazer uma previsão de gasto hoje orçamentário é uma questão bastante complicada. Então a gente propôs junto com o sindicato propôs, na verdade, que fosse o índice do governo federal, a gente queria até pagar mais. Chegou até a ventilar isso, não é, Marcos, em relação à questão, mas infelizmente não foi possível. Com todas as contas feitas, a gente vai ficar defasado e vai criar uma grande complicação com o executivo. Em relação à questão do 4,77, é o índice do INPC. INPC. É um valor que se joga no salário mínimo para poder adequar as normas da Constituição Federal. Quais sejam? Ninguém no Brasil pode ganhar menos que o salário mínimo. Só que o salário mínimo do município de Caraí, infelizmente, é R$ 1.300 e poucos. Então o município adequa com um certo valor de porcentagem e o restante contribui ou paga, né, para que se complete o salário mínimo. Exatamente para resguardar a questão do servidor que ganha até o salário mínimo. Então, essa foi a proposta mais viável e a que a gente conseguiu fazer, na verdade. A gente sabe da dificuldade de cada servidor, a gente sabe que a inflação está alta, mas infelizmente a gente tem no governo a responsabilidade de não fazer nada acima do que está previsto, porque gera dificuldade e isso a gente não quer. Então está na mão de vocês aí a possibilidade de melhorar a questão relacionada ao salário do profissional de educação e também de quem recebe salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo todo ano sobe em janeiro. E a prefeitura não deixa de pagar o salário mínimo, só que continua defasado. Então a importância de mandar a lei de aumento do salário ao pacão é para que a prefeitura lá na frente não venha arcar com as responsabilidades de não pagar o salário mínimo, certo? E aí a gente pede encarecidamente a vocês, vereadores, a gente sabe da responsabilidade de vocês também, a gente sabe que vocês também tem alguns aqui que são servidores públicos e sabe da necessidade que cada um tem aqui de ter esse aumento do salário. De certa forma, é o que foi possível fazer esse ano. Lógico que a gente vai trabalhar para melhorar isso lá na frente. Mas para isso é possível também que o governo federal reembolse, né, dentro de uma certa possibilidade, o que o município vem gastando na educação. Tá certo? E a gente está à disposição para continuar tirando dúvida. Mais uma vez agradecendo, principalmente na questão da reunião extraordinária. A gente sabe que esse não é o melhor caminho, mas a gente vem trabalhando para as coisas acontecerem. Em breve vocês estarão recebendo mais um projeto de lei que é readequando a questão do salário, né, para janeiro ou fevereiro, né, Marcos? Parece que foi indicativo, né?
a data base, né, para fevereiro, porque não tem uma data base definida. Todo ano o profissional, o servidor, ele fica sem saber o que faz em relação à questão do aumento salarial. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai querer colocar isso aí para fevereiro. Isso já é um acordo do sindicato que o prefeito municipal ficará. Então, a princípio, eu agradeço e continuo à disposição para qualquer leitura que suscitar. Bom dia, senhores vereadores, mais presentes. A gente veio, na verdade, a gente não estava, eu, por exemplo, não estou preparado. Eu vim mais cedo para fazer a inscrição, a palavra não seria concedida a palavra, e aí eu não trouxe dados, sabendo que não iria ter a oportunidade de falar. Eu gosto de falar com dados, não. Mas a gente pode falar um pouco sobre as discussões do que aconteceu, né? O projeto ele vem no momento oportuno, né? Embora a gente tivesse uma expectativa de que fosse já contemplado no mês passado. O Thiago está aqui junto comigo, a gente veio acompanhando toda essa discussão. Então, assim, quando se fala na data base, a data base é abril. Vamos tentar antecipar, é necessário, para os próximos anos, no mês de fevereiro, certo? Com relação à recomposição salarial, ainda faltam algumas arestas a serem aparadas, né? Como o doutor João falou, o salário mínimo está crescendo mais do que a inflação, isso é normal. Então, quando se cresce mais do que a inflação, é necessário também que o município se adeque. Porém, a gente pediu que fosse incorporado, né, o valor do abono ao salário base do servidor. Porque mesmo com a recomposição de 4,77, que na verdade assim, era 4,87, e me parece que foi passado aí, a gente pediu o acumulado no ano de 2024 e veio acumulado nos últimos 12 meses. Aí deu essa diferença de 0,10. Porém, é uma diferença quase insignificante, mas é uma diferença para menor. Né? Mas o que a gente pede na questão da incorporação é que não gera impacto, porque os R$ 71 reais, né? R$ 71, que ele já está como abono. Qual seria o impacto aí? Seria um impacto de R$ 3,50 sobre cada quinquênio. Não mais do que isso. Seria R$ 10,50 sobre um quinquenário que o servidor tem. Então, isso a gente não considera impacto. Por quê? Porque quando você pega o montante de servidores e você multiplica R$ 3,50 por cada quinquênio e R$ 10,50 por cada quinquenário, é um valor significante. Não geraria um impacto, eu garanto para vocês, eu não posso falar porque eu não tenho dados, mas por estimativa, não daria um impacto de R$ 10 mil para o município. Então a gente considera um valor insignificante. Uma outra coisa que nós discutimos e que a gente começou a avançar e nós não conseguimos, está no plano de ação do prefeito, que seria a equiparação salarial dos professores do nível P1 de educação infantil ao nível P2. Há uma diferença de R$ 337,97. É uma diferença significativa. Então, assim, a gente pediu que fosse feita essa equiparação, até porque, como eu falei, vale o que está escrito. Colocou-se no plano de ação que seria realizada essa incorporação e ela ainda não veio para este ano. Nos próximos anos, a gente possa, né, estar discutindo não só essa questão de, durante o tempo que foi falar de reajuste. Não é reajuste, é recomposição. Ninguém está ganhando nada, é só a recomposição das perdas inflacionárias. Até o 1% que a gente sugeriu ao Executivo, que fosse, ao invés de 4,87, seria 5,87, para a gente ter o ganho de 1%, não foi possível. Então, apenas a recomposição, está havendo apenas recomposição, não tem ganho real nenhum. Com relação ao magistério, aí sim, o magistério teria ganho se fosse feito a equiparação. Aí teria um ganho real, sim. Eu não vou mentir para vocês, não. Teria um ganho real, por quê? Porque a maior monta são professores de educação
infantil e de P1. O P2 é bem melhor, me parece que são 52 profissionais que estão no nível P2. Mas no nível P1, eu vou falar de efetivos, né? Eu não vou colocar aqui os contratados, até porque eu não tenho dados dos contratados. Mas nós temos 113 profissionais efetivos de nível P1 e 23 profissionais, não, 23 não, 26, porque 3 tomaram posse no final do ano. 26 profissionais no nível P de educação infantil. Então, para esses aí, se houvesse a equiparação, teria um ganho real de ali 8,5%, 9%. Né? Então, assim, a gente pede que sejam vistas essas questões. Uma outra coisa que a gente ainda vai analisar deve-se olhar com relação ao número de contratações. Então, é preciso que tenha um equilíbrio entre valorização e contratação. Se não houver esse equilíbrio, os profissionais que são efetivos, eles ficam desvalorizados, e quem entra também no contratado acaba ficando desvalorizado também, porque se o efetivo não tem valorização, o contratado também não terá. Então é preciso que a gente faça esse equilíbrio, de observar esses detalhes. Ainda não tenho dados, assim, a hora que a gente tiver dados, a gente vai poder fazer comparações com os meses anteriores, com o ano anterior, para que seja feita essa análise. Outra coisa, quando se fala assim, não é possível fazer a recomposição salarial, a recomposição não, a equiparação, para este ano o município de Caraí vai receber 1,5 milhão a mais de recursos do fundo. Tá? A primeira parcela já foi paga em março, provavelmente no mês de maio terá a segunda, julho, setembro e novembro. Temos 5 parcelas de R$322 mil que o município vai receber, exatamente seria para essa valorização dos profissionais do magistério. Então, é preciso que a gente faça estudos, que a gente dialogue, tanto executivo, legislativo, sindicato, conselho do Fundeb. A gente tem uma série de sugestões para poder dar para o município para melhorar nessa questão. E é preciso também começar a pensar na questão da educação em tempo integral. Comece a pensar nisso. É necessário para que se invista tanto no aluno quanto nos profissionais do magistério, a educação em tempo integral. Padre Paraíso, ele deu uma alavancada enorme. Tá? Nós recebíamos, para que vocês tenham ideia, nós recebíamos 5 milhões de reais a mais de Fundeb do que Padre Paraíso. Este ano, Padre Paraíso, com o investimento que eles fizeram em educação integral, eles vão receber 5 milhões a mais do que nós, ou seja, eles praticamente dobraram a receita deles, enquanto a nossa está estagnada. Então é necessário que comece a se pensar nessa questão de regulamentar novas políticas educacionais, porque a sociedade está mudando, a tecnologia está mudando, e há uma exigência maior com relação à educação. Então é preciso se pensar nisso. Em um outro momento, eu vou fazer uma extensão, vou trazer dados aqui para a gente dialogar nesse sentido. Mas a gente acolhe, né, os 6,27% para os profissionais da educação, mas deixando mais questionamento aqui. É necessário que se faça a equiparação, até porque foi uma proposta, está no plano de ação do Executivo. Então, que a gente possa cobrar do Executivo essa equiparação. E com relação à valorização, é preciso que seja feita a incorporação do abono aos profissionais do município que recebem o salário mínimo, para que esses R$3,50 que não está sendo, que está gerando um impacto, seja colocado no quinquênio de cada um, os R$10,50 seja colocado no triquinário de cada um, para que não haja perca dos servidores. Porque já há uma perca, porque a gente trabalha com a inflação do ano anterior. A inflação desse ano já está maior do que a do ano anterior. A meta, o ano anterior, era 4,5%.
4,50. Esse ano acabou fechando em 4,87. A meta para esse ano seria 4,50, vai passar de 5. Pode ter certeza que vai ficar em torno de 6, 7%. Então, já tem essa perda inflacionária. Então, que o servidor não seja penalizado por pequenos valores, mas que seja devolvido para ele aquilo que ajuda. Até porque nós temos bons profissionais que prestam serviços relevantes para a sociedade. Então, eu agradecimento, tá? Mas em outro momento eu vou trazer dados aqui para ele discutir, tá bom? Obrigado. E é importante, assim, eu sei que é um sonho, mas eu falo o seguinte: se os outros municípios conseguem, por que Caraí não consegue? A gente começa a fortalecer aí, Marcos, você sabe que nós já tivemos no sindicato, já fizemos diversas partes aí desse plano de carreira, né? É um sonho nosso enquanto profissionais. Agradecer você, Marcos, por essa explanação. Acho que abriu assim, né, a cabeça de todos nós, até para enxergar e para entender também esse acolhimento, né, do sindicato, para que a gente também, nós vereadores aqui, né, mesmo eu reeleita, mas acredito que a gente também, às vezes, não tem talvez esses dados, essa informação, a gente às vezes, né, deixa você como está ali já, é importante, né, você está passando e a gente também procurando e buscando essas informações, né, foi tão enriquecedora para mim. Muito obrigada pela sua, né, por esses dados e por você. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Até igual o Marquinhos falou, achei que não fosse franqueada a palavra para a gente, porque nós vimos sem preparação, nós não fizemos a inscrição que deveria ter sido feita, apesar que eu não sei se nas reuniões extraordinárias existe também essa... Não, precisa não. Já tive aqui outras vezes para falar de valorização do servidor, para falar de caráter de urgência, que a gente fica muitas vezes, o projeto sai na sexta-feira para ser votado na segunda. Eu acho isso um erro enorme, porque isso já vem discutido desde o mês passado. Quando a gente teve ciência do projeto, foi só hoje de manhã que a gente conseguiu ver que o reajuste ficaria abaixo do que foi combinado com o Poder Executivo, que ele combinou com a gente lá 4,87% e hoje chegou aqui 4,77%. A gente fica chateado que ficou ainda 0,6% abaixo da inflação do ano passado. Eles pegaram um percentual nos últimos 12 meses, quando na verdade fechou o mês de dezembro em 4,83%. Na questão de Paraíba está recebendo hoje um valor a mais do que o município de Caraí, essa complementação se chama VAR, que é o valor anual do aluno referência. Eu não sei direitinho como é que é, mas um dos critérios lá é que a contratação de diretores ela tem que ser feita através de eleição, através da participação da comunidade, o que infelizmente tentou ser feito na gestão passada de uma forma para inglês ver, porque foi feito um processo seletivo, no qual algumas pessoas achavam que não ia ter condição de ficar em determinada escola, pediu exoneração e depois foi relatada para outro local. Então, assim, se tiver a boa vontade do Poder Executivo, com certeza nós vamos avançar muito, principalmente nessa questão aí do valor que vem para a gente todo ano. Mas é só agradecer mesmo e a gente vai estar atento, toda vez que a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar vindo aqui para poder falar disso. E tomara que nos próximos anos não tenha esse regime de urgência, porque eu acharia muito importante que vocês tivessem acesso a essas informações antes de votar. Como é que vocês sentados aqui na mesa agora, vocês vão votar um projeto que para vocês vai ser apresentado de uma forma, quando na verdade o servidor está sendo de outra. Então, assim, eu acredito que as comissões, igual foi pedido requerimento de urgência, eu acho que é um erro, porque eu acho que vocês deveriam sim analisar cada questão, porque querendo ou não, a boca vai ficar na mão de vocês. Então, esse projeto ele foi disponibilizado no grupo, agora 8h40, né, que eu também achei estranho, falei, ué, o projeto só tocou o edital de convocação, mas não disponibilizou o projeto. É isso aí, eu só gostaria de agradecer mesmo e toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar procurando a gente lá na sede do sindicato ou então na Secretaria de Educação, que nós, como Conselho de Fundamento, não temos um local próprio para trabalhar. Todas as vezes que a gente precisa, a gente utilizar o espaço do sindicato, mas é só para falar para vocês que a gente está muito atento, principalmente na questão das contratações, porque a gente passa nas escolas, a gente vê que já está tendo uma certa recusa de diretor, na verdade, falar que todo dia chega um profissional diferente, alguém trazendo, alguém falando assim, você contrata aqui, igual o Marquinhos falou, infelizmente, para quem é funcionário efetivo, é ruim, porque o funcionário efetivo fica desvalorizado, e quem está chegando também, porque acaba que quando você tem um bolo de 10 fatias, se você for dividir para 20 pessoas, cada um vai comer metade, se você colocar para 30 pessoas, vai ter que diminuir esse percentual. É só mesmo para falar que a gente está atento nessas questões. Essas questões também de efetivo e contratado,
pude notar nos últimos anos em Caraí é essa questão da desvalorização do profissional contratado. Fica parecendo que o profissional contratado ele tem que ter uma carga horária maior do que a do efetivo. Inclusive, lá em Marambaína, nós tínhamos um motorista lá, hoje ele é vereador, chama de Thiago Gomes. Ele não tinha horário. Ele trabalhava sábado, domingo, e parece que o motorista, um motorista nova, mas parece que alguns motoristas efetivos tinham dificuldade com aquela carga horária do profissional contratado. E assim, eu vejo, parece, não sei se uma discriminação enquanto ao servidor contratado. Fica parecendo que o profissional, o que me parece, não, talvez não o que é o que eu consigo analisar isso superficialmente, que o profissional efetivo, ele tem que ter suas regalias, que ele tem que ganhar mais, ele tem que, parece que a carga horária tem que ser um pouco mais reduzida. O profissional contratado, coitado, eu já fui profissional contratado, nem questionei pode. A gente recebeu esse projeto, eu como presidente, eu tenho visto que é de grande valia, que é um aumento, corporação salarial. Não tem que estar aqui, por exemplo, então vamos aumentar, vamos aceitar, vamos aumentar e depois a gente devolve lá, que isso aqui é de autoria do Executivo Municipal do Prefeito Dr. Fabrício, mandou para a gente pedindo reajuste para os servidores. Se é reajuste, não é para tirar, vamos aprovar. A gente devolve lá, tem uma nova discussão e devolve aqui de novo. O Marquinhos disse que vai voltar aqui numa próxima oportunidade, está aberta aqui a tribuna livre, Marquinhos, a todo momento se quiser voltar. Mas assim, aqui só está se falando de profissional efetivo, mas o contratado, ele também trabalha, ele tem a carga horária dele parece que é mais excedida, parece que é mais escravizado, e é o que eu vejo, ele produz mais, parece, mas, assim, não em todas as categorias, pasta, né? Agora, em exceção. Agora, vamos valorizar também o funcionário contratado. Agora, por exemplo, nos distritos, o contratado, ele trabalha bem mais que o efetivo. Não estou desmerecendo o efetivo, não. Mas todos aqui... Mas justamente por causa disso que o efetivo é desvalorizado, por causa disso, porque enche do contratado. Né? Se o efetivo vai falar alguma coisa, tem o contratado que vai. Então, é igual você falou, não pode nem falar o contratado de cabeça. Isso é que é o problema. Por isso que nós somos valorizados por causa disso. E eu não posso também, assim, falar para atento, mas eu já discuti isso com o Marcos anteriormente, devido ao concurso anterior, teve muita convocação para efetivação de cargos que a gente sabe também que não existia. E isso impacta negativamente também no trabalho. No trabalho, no recurso, né? Então, assim, a gente tem que avaliar isso também. Não sei se procede, mas que vai chegar uma época que não vai saber onde vai colocar professor de quinto ao nono ano. Porque não existe sala de aula. Só um ladinho, em relação a essa questão. Eu tenho acompanhado de forma geral, mas queria falar, só voltar no tema aí do reajuste. Dar parabéns, né, para o Executivo, para o Dr. Fabrício, por estar cumprindo, né, com esse compromisso de estar valorizando o servidor e principalmente o professor. Eu, como professor, não sou vereador, mas eu sou professor. Graças a Deus, já há aproximadamente 15 anos. E eu acho que a maioria de vocês talvez não conheça a rotina do professor, o quão difícil é ser professor, devido a essa desvalorização que o professor vem sofrendo, não só no nosso município, mas no país inteiro. Então, se essa valorização ela for seguida, independente de quem tiver na prefeitura ou não, ela tem que seguir. Não pode deixar o professor, entre aspas, jogado igual tá. O professor, ele tem que ocupar 2 cargos. O professor de um cargo só não dá conta de sustentar a sua família. Infelizmente não dá. Eu falo isso porque eu estou há um bom tempo, né? Tem um colega companheiro na mina também que é da área também, então a gente precisa dessa valorização. O professor, às vezes, está um cara, ele é obrigado a pegar outro, a distância de uma escola muito longe da outra. Ribeirão mesmo tem vários casos disso. Tem professor de Ribeirão que, do ponto do Marambaia, eu lá no ponto do Marambaia, eu já trabalhei em Ribeirão e lá em Americaninha, a distância. Então dificulta. Então essa recomposição salarial é muito importante. Agora, voltando à questão aí sobre efetivo e contratado, eu queria deixar um ponto aqui, ó. Vocês falam de contratado, eu gosto de defender as duas classes. O que está dificultando muito também foi esse último concurso que teve aí. Tem vagas que foram ocupadas pelo concurso, não existia vaga. Primeiro, tem que criar as vagas, né, efetivar algumas pessoas aí que não existe o carro. Isso é fato.
Estou falando aqui porque eu tenho base nisso, principalmente na escola de Ribeirão. Então isso só dificultou também. Então uma coisa vem acarretando a outra aí. Só finalizar aqui, parabenizando o executivo, né, pelo projeto de lei, pelo corrido, né, com urgência, mas teve a valorização. Agradeço muito. Sem contar que eu presenciei, tinha amigo do executivo de gestão passada que ocupava a 10ª colocação. Só que tinha 5 pessoas na frente, ele teve que dar a lotação para aquela pessoa pudesse ser beneficiada. Isso também explica por ele ter ficado atento ao ano passado. Encheu a máquina. E só tirando mais uma dúvida, por mais que vocês falaram aí, eu acredito que vai ser pago retroativo de janeiro e fevereiro? Não. Não. A base é abril. Abril, né? E eu gostaria de parabenizar vocês enquanto sindicato e gostaria que vocês também nos convidassem para essas discussões. Eu vou perguntar, Leque e Alina, nos anos anteriores vocês tinham participação? Igual hoje chegou em cima da hora para nós. Nos anos anteriores vocês participavam dessas discussões? Algumas chegaram em cima da hora, igual agora mesmo. Eu já participei de vários. Sempre. Mas eu falo da lei, para chegar. Vocês participavam? Sim, inclusive a gente sempre era chamado, né, Marcos, quando ia ter esse sempre tinha o convite, acabava que nem todos os vereadores iam, né, Leque? Mas sempre tinha o convite. Sempre quando tinha algumas demandas, é esse problema de chegar em cima da hora que Nas duas vezes ele acabou de falar, eu acho que chegava na sexta para votar na segunda. eu acho que teria que chegar, por exemplo, adiantado um pouquinho para ele estudar o projeto, demandar o projeto, isso é muito bom. E o que o Chão falou ali é muito importante, a gente quer agradecer, né, o executivo pela atenção, para não deixar o funcionário na mão, porque se não der esse aumento agora, o funcionário vai fazer o quê? Na mão, a data baixa já é agora em abril, igual o doutor João falou ali, vamos embora, o ano que vem, colocar em fevereiro. O funcionário não toma prejuízo. Nós tomamos prejuízo aí de 2 meses, né? 3. Janeiro, fevereiro, março. Isso, 3 meses. Então vamos embora tentar trazer essa data básica para fevereiro, que fica mais eficaz para o funcionário. Quando um projeto que adianta um pouquinho para ele estudar, dar uma lida, isso é muito bom. Marquinhos, uma explicação aqui extraordinária, muito boa explicação de Marquinhos. Agradeço, Marquinhos, valeu, João aí. E quero só agradecer a todos, né? E agradecer também sempre o executivo que lembra dos funcionários públicos, os professores aí que estão defasados, nós, todos os funcionários, que venha mandar mais cedo para ele estudar, fazer, quem sabe o cara pode colocar, pedir visto, emendinha, resolve, o prefeito lá, olha com esse carinho, pode nessa mais um pouquinho, isso é muito importante. Beleza? E um bom dia, que Deus abençoe a todos. E talvez, Leque, nós possamos participar dessa discussão, da criação de valores, de reajustes. A gente também não pode ficar ligada ao acontecia, não. O que é que nós queremos que melhore? Né? Acontecia na gestão passada, mas nessa nós podemos melhorar, que já é início de uma gestão. Então, é isso que a gente tem que caminhar. Mas é só para a gente entender como que funciona, entendeu? É só para fazer uma dúvida. Eu já trabalhei em 3 legislações, 3 legislaturas com essa. Trabalhei com o Niro, com o Danilo e estou trabalhando com o doutor Fabrício. Eu nunca vi um prefeito tão aberto a conversar com os servidores para tentar melhorar a vida deles. Marcos está aqui, se ele quiser, pode falar. Nós já tivemos 4 ou 5 reuniões com o sindicato para tentar resolver essas questões. É lógico que existem mazelas que a gente não pode deixar de falar. Agora mesmo, na sexta-feira, nós reunimos com os monitores. Foram criados no governo anterior 10 vagas para monitores. No entanto, foram contratados 17. Os monitores, eles trabalham 8 horas por dia. Pelo menos é isso que está na lei. 8 horas por dia, ganham um salário mínimo para fazer o trabalho de um professor. Então, a gente está atento a isso e está tentando resolver essas questões, mas nós só temos 90 dias de governo.
Não dá tempo de resolver todas as questões, mas nós estamos abertos ao diálogo, a conversar, a resolver, tentar colocar em pauta todas essas discussões que é extremamente importante para todo mundo de Caraí, não só para o servidor, é para todos de Caraí, né? Que o prefeito possa ouvir, que vocês possam debater e a seara do legislativo é isso. As discussões têm que ser pautadas aqui na casa, né? E isso é importante. E isso, olha o tanto que a gente já progrediu nesses debates que a gente está fazendo aqui. Então isso é importante para nós. A gente gosta de ouvir também os vereadores. Talvez tenha sido uma falha de não ter convidado junto com o sindicato alguns vereadores ou todos para participar dessa pauta de discussão, mas a gente vai acertando. E já estou levando aqui, da próxima vez que a gente for sentar, já ter vereadores com a gente lá. Talvez o Marquinhos possa falar melhor. Eu já fiquei sabendo também que a nível federal não existe o cargo de monitor escolar. Não existe esse cargo. Então, como que o município cria um cargo que não existe? Começou a errar por aí, né, João? Igual o João falou, do monitor, a carga horária, né, que está 8 horas diárias. Ano passado, a reclamação deles que chegou até a mim, que ano passado trabalhávamos com só 6 horas diárias, né? Estão reclamando, é uma carga muito excessiva. Então, o monitor, que além de estar dentro do ônibus, dentro do transporte, tem que dar suporte para o professor também. A informação é essa também dos monitores que está tendo. Igual assim, uma funcionária lá na Rússia Ribeira, até me procurou, Fernanda, falando dessa carga horária, né, que o ano passado parece que era 6 horas, né? 6 horas, esse ano mudou para 8 horas e simplesmente mudou o horário e continuou fazendo o mesmo serviço de antes, só que esse ano está 8 horas e o ano passado era 6 horas. É porque no edital é 8 horas, no ano passado eles trabalharam 8 horas, só que fizeram um acordo na Câmara para diminuir a carga horária e o próprio prefeito anterior derrubou esse projeto. Foi, realmente, assim que aconteceu, mas são 8 horas, só que nós fizemos o projeto, porque os monitores acabou, né, vindo me reclamando e aí a gente fez o projeto. Só que o que aconteceu? Na gestão passada, eles derrubaram e foram para o Ministério Público e assim, foi uma bagunça até. E aí, vamos voltar aqui. E é esse cuidado que a gente tem que ter de trabalhar dentro da legalidade. Porque aí o vereador, eu sei que vocês tinham a melhor das intenções, mas a Câmara foi lá e fez um projeto diminuindo, primeiro que era um cargo que não existe, e aí todo mundo ficou feliz, e aí depois veio o prefeito revogando a lei. Aí gera uma tristeza maior ainda no funcionário. E esse problema está no nosso município todo. Lá fui procurar também, em casa, monitores, reclamando da carga horária. A vila, o transporte também, para estar deslocando. Beleza, gente, vamos voltar aqui na casa. Só responder você, já tem 2 perguntas para responder para ela? Pode. A primeira pergunta, Luciana, que você fez, até João já respondeu, com relação ao não envolvimento dos vereadores. Naturalmente, o sindicato, ele oficializa o executivo para essas discussões. E ele coloca os pontos de pauta, né? Então, naturalmente, a gente já pede a reunião com o prefeito, assessoria jurídica e mais o secretário de administração. Tá? Mas aí faltou esse envolvimento. Cabe ao executivo fazer o convite a vocês do legislativo, tá? E segundo, o cargo de monitor não existe a nível federal, porque a nível federal só se tem educação em nível médio e superior. Educação básica, fundamental, e ela é a cargo do Estado e município. E o monitor só existe na educação infantil. Quem é responsável pela educação infantil é o município. Então, cabe ao município legislar sobre a educação infantil. Daí, sim, faz jus a criação do cargo de monitor, porque prefeituras como Belo Horizonte, Sabará, Divinópolis, todas as prefeituras têm esse cargo de monitor, porque eles são responsáveis por educação infantil. Só existe monitor na educação infantil. Obrigada, professor. Entendi. O que eles alegam, os monitores, é igual você falou, eu recebi monitores na minha casa, e eles alegam isso, ou seja, não tem uma lei federal, a lei é municipal,
E aí nós não temos subsídio dentro da lei que nos defende. Encerrada a fase de discussão, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico, conforme as disposições regimentais. Projeto de lei número 1294 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei número 1294 de 2025, permaneça como se encontra. Projeto de lei número 1294 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1295 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei número 1295 de 2025, permaneça como se encontra. Projeto de lei número 1295 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e nos termos dos regimentos internos declaro encerrados os trabalhos.